Olá, você está no canal da comunidade Amigos de Jesus. Meu nome é Márcio. Eu sou a Shirley. Nós somos casados há 6 anos e somos membros consagrados da comunidade Amigos de Jesus. Hoje no programa Pão com Matrimônio, nós iremos partilhar com vocês o tema sobre as finanças na família e sobre um pão de queijo. Isso. E por que a gente escolheu primeiro esse tema? Porque nós conhecemos muitas famílias que passam por dificuldades no matrimônio e a finanças é uma delas. Não necessariamente pelo valor que elas recebem ou pelo valor que elas gastam, mas justamente porque as finanças são divididas. E a maioria desses casais não reconhece que esse ponto é um problema. Uma vez que você se decide, o ideal seria com que todas as pessoas fizessem uma oração com Deus para saber qual é a sua vocação. E uma vez que você identifica que a sua vocação é o matrimônio, você é chamado a viver como um só, duas pessoas, um só. E dentro disso, você vai viver tudo em comum, em comunhão, em união. Tudo é unido, nada se divide na vida matrimonial, na vida familiar. Nós vamos estar falando com vocês enquanto a gente vai fazendo a nossa receita de pão de queijo. Nós vamos estar partilhando, falando mais sobre o tema. Isso. Então eu vou falar primeiro dos ingredientes. Nós escolhemos aqui uma receita bem simples, bem facinha, que leva somente 3 ingredientes, Bem simples mesmo de fazer. Então, o primeiro ingrediente é o creme de leite de caixinha, aquele comum, não é o creme de leite fresco, tá? Aqui tem uma caixinha maior, mas pode ser a caixinha menor, vai depender da quantidade da receita que você quer fazer. Aqui nós temos o polvilho azedo, ele tem que ser o azedo. E aqui o queijo. O nosso queijo é um queijo Minas, comum, padrão. Mas qualquer tipo de queijo serve. Você pode pegar um queijo curado, um queijo meia cura, um queijo que não seja de Minas. E é somente esses 3 ingredientes que nós vamos utilizar. Por onde que a gente começa agora? Então nós vamos começar ralando o queijo. Então, gente, enquanto eu vou ralando o queijo, a Shirley vai partilhando com vocês, E eu gostaria só de lembrar o seguinte: o matrimônio, ele é uma realidade invisível, uma realidade visível de uma realidade invisível. A realidade invisível que nós representamos é a união da Trindade. Então, tudo é unido. Então, nós como casal, nós somos chamados a representar isso também, essa união na nossa vida matrimonial. E hoje nós vamos falar sobre a união das finanças. Enquanto eu vou ralando aqui, a Quando a gente casa, nós somos com o outro uma só carne, Então é uma só carne, um só coração, uma só alma, um só tudo, Inclusive uma só finanças. Então, quais são os erros que acontecem dentro do financeiro do casal? O primeiro erro é a receita não ser uma receita só. Então, independente de onde veio essa receita, por exemplo, se o homem trabalha e ganha 3.000 e a esposa ganha 1.500, juntos eles têm uma receita de 4.500. Então, essa receita é a receita da casa. O que acontece? Alguns casais, eu ganho X, então eu pago essa e essa conta, você ganha Y, você paga essas outras contas aqui e o restante cada um faz o que bem quiser, Então esse é o primeiro erro do financeiro ser separado. Então a renda da casa ela é uma só e as despesas da casa também são uma só. Independente se foi gasto com as despesas da casa ou se foi gasto com o homem ou com a mulher ou com os filhos, o gasto é da casa. Por que isso é importante? Não, acho que isso aí já dá. Por que isso é importante? Porque quando as finanças são divididas, começa a ter uma série de problemas em casa. Acusações, brigas, discussões, comparações, tudo por causa do financeiro. Eu paguei essa conta, então essa daqui você paga e já começa uma divisão dentro de casa. Gente, isso é uma coisa séria, porque é o seguinte,
você tem que pensar que a sua família é como se fosse uma empresa também, né? E nessa empresa existe hierarquias, porém, o que acontece? O financeiro é um só, né? Se você tem, se você tem 2 caixas dentro de uma empresa, uma coisa vai dar errado, uma coisa ou outra vai dar errado. Então, dentro de uma família, o caixa é um só, a renda é uma só, né? O Fernando e a Kelly já partilhou em outro vídeo sobre o papel do homem, o papel da mulher dentro da família, né? Depois, se vocês dão uma olhada aí no vídeo, o Leandrinho vai estar colocando no canto da tela, e vocês vão estar entendendo um pouco a realidade do homem e da mulher, né? Mas o importante é vocês focarem que a mulher também tem o seu papel para contribuir dentro da família, assim como o homem também contribui na família. Então, uma vez que a renda, se você tem essa realidade, uma vez que o homem perde o seu trabalho, a mulher vai apoiá-lo e vai ajudá-lo da melhor maneira possível. Então não vai ter essa disputa do salário de um, do salário do outro. E uma das coisas que você mais vê de reclamação nas famílias, é uma realidade muito, muito grande e muito perceptível, é você ver o homem virar e falar assim: eu já paguei o aluguel, já paguei a água, já paguei a luz, o resto das contas você se vira, porque a minha parte eu já fiz. Então isso é uma coisa, assim, realmente, uma vez que você divide o seu financeiro, você vai dividir a sua família. E a função da divisão é realmente distanciar cada vez um e o outro, e aí acaba vindo uma separação no futuro. Tomara que Deus não permita, né? Isso, e a própria palavra fala, né, que um reino dividido não vai subsistir, uma casa dividida ela não vai prevalecer. Então a gente afirma mais uma vez que tem que ser um só, né? Outro erro que acontece também é adquirir coisas ou fazer contas sem falar para o outro, né? Alguns casais chegam até mesmo a esconder aquilo que compram, aquilo que adquirem, despesas que fazem, e o outro não fica sabendo. Então isso também é errado, né? Entre o casal tem que ter uma transparência, tem que ter uma cumplicidade, tem que ter um diálogo para que tudo seja decidido em comum. Então nós vamos falar aqui, fazer a receitinha, e depois a gente vai dar dicas então de como que deve ser um financeiro, vamos colocar assim, mais ideal para viver no matrimônio. Financeiro saudável para a família. Bom, então o segredo é a medida, queijo já né? está ralado. Isso, o queijo está ralado aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou usar esse copo de medidas, né? Um copo medidor. Você pode usar uma xícara. Se você estiver usando a caixinha do creme de leite, ela pode ser a medida. Qual a quantidade dos ingredientes? A mesma medida para todos. Então, se eu usar um copo desse para o queijo, eu vou usar um copo também para o polvilho, um copo para o creme de leite. Se você usar como medida a xícara, você vai usar uma xícara para o queijo, uma xícara para o creme de leite e uma xícara para o polvilho, tá? É a mesma medida para todos. Vamos ver agora se continua. Então aqui a gente vai colocar, pode apertar bem, como a gente gosta muito de queijo, a gente vai colocar bem apertadinho ali o queijo. Então aqui nós estamos usando o queijo, um copo aqui, né? Ralar mais assim? Bom, então vamos começar com as dicas. A primeira dica da Importante finança. também vocês saberem quais são os membros da sua família. Eu vi um vídeo uma vez, eu achei super interessante isso. Olha só, a sua família, se você não é casado ainda, a sua família é você, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Uma vez que você casa, infelizmente, os pais se tornam parentes, os pais dos seus irmãos, porque a sua nova família, a sua família a partir de agora é você, a sua esposa e os seus filhos. Então, isso é importante, isso estar definido, bem definido, né, Chile? Porque... para que os caixas não se misturem, para que você né? não se misture os caixas, né? Você pode e deve, se puder, ajudar os seus pais, com certeza. Ajudar seus pais nas finanças dele, ajudar até mesmo financeiramente, se eles necessitam. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso, é claro que tem, por exemplo, os pais que são já idosos e os filhos precisam administrar, às vezes, o dinheiro, pagar uma conta, receber, né? É claro que isso acontece, não é? Então eu não vou ajudar, não é isso. A questão que a gente está colocando aqui é as
as administrações são individuais, né? Eu não posso, por exemplo, utilizar o dinheiro da minha casa, da minha família, para fazer uma outra coisa, né? Em uma outra casa, sem que o meu cônjuge saiba, né? Ou misturar as receitas. Então vamos voltar lá nas dicas, né? Então a primeira dica é reconhecerem que a renda é uma só. Então, independente da fonte que vem, a receita é da família, a receita é do casal. Tanto é que se um deles ficar desempregado, né, Márcio, a receita é da família, né? Olha, eu posso falar que isso é tão saudável para a família. Eu e a Sheila, quando nós casamos, nós tínhamos isso bem claro, de que nós nunca iríamos dividir as nossas finanças, né? E nos primeiros anos de casamento, nos primeiros anos de vida do nosso matrimônio, a renda vinha principalmente da Shirley, né? Eu me cobrava porque eu queria ser um provedor da família, mas não me incomodava porque era o salário dela que pagava tudo, né? Então isso ajuda até na mentalidade do homem, uma vez que ele compreende essa realidade. O seu salário não é seu, o meu salário não é meu. O meu e o seu salário, nós somos um só. Exatamente. Então, olha só, nós terminando aqui, ó, terminei de ralar agora. Você pode deixar bem apertadinho, né? Isso é porque a gente gosta de muito queijo, né, gente? Então a gente vai colocar aqui. Isso, ó. A mesma medida, vamos colocar aí, né? Aqui a colher. Vou pegar aqui o polvilho. Vou colocar o polvilho primeiro, porque é seco, né? Se a gente colocar o creme de leite ali, vai molhar o copo, é um pouco mais difícil. Então aqui nós vamos colocar a mesma medida de polvilho azedo. Posso pular? Pode. Então aqui a medida do polvilho azedo. Vou colocar um pouquinho. E a mesma medida para o creme de leite. Então, por exemplo, aqui a gente pegou uma caixinha grande porque a gente vai fazer uma receita em quantidade maior, mas se você usar aquela caixinha menor do creme de leite, a própria caixinha pode ser a sua medida. A mesma medida para o polvilho, a mesma medida para o creme de leite. Vai misturar aqui agora. Bom, a segunda dica é escolher um dos dois para administrar esse dinheiro que entra e esse dinheiro que sai. Tanto faz ser o homem ou ser a mulher. Vocês podem entrar em comum acordo para ver talvez quem é o mais organizado, quem é mais pontual para não deixar as contas vencer, né? Então essa é a segunda dica. E aí você pode falar assim, mas Márcio, tanto eu quanto ela, nós sabemos administrar. Ela é administradora, às vezes existe caso que os dois são formados em administração. Gente, não pode haver disputa. Aqui em casa, eu e a Shirley, eu decidi, falei, Shirley, você vai ficar responsável pelas finanças da nossa casa. No meu trabalho hoje, eu sou responsável pelas finanças do meu trabalho. Então significa que eu tenho capacidade para administrar a minha casa, mas eu decidi colocar na administração a minha esposa. Minha esposa administra o financeiro da minha casa. É lógico que isso ajuda até mesmo na confiança, em tudo. No diálogo, né? E na verdade, assim, isso pode fazer um teste. Antes de definir, por exemplo, que eu iria administrar, o Márcio ficou um tempo, depois eu fiquei, depois o Márcio ficou de novo. Até a gente ver realmente quem era melhor ali para administrar as contas, né? Para estar administrando dinheiro. Então essa é a segunda dica. A terceira dica é, independente de quem administra, o planejamento e as decisões devem ser tomadas em conjunto. Então não é porque eu administro que eu posso usar o dinheiro então da maneira como eu quiser, comprar o que eu quiser. Então todas as decisões do financeiro, o que a gente vai fazer, né?
além das contas da casa, se nós vamos adquirir alguma outra coisa, se a família vai investir esse dinheiro, as decisões precisam ser tomadas em conjunto. E a quarta dica, seria a família ter um planejamento financeiro, principalmente no que se refere à realização de projetos, de sonhos, de objetivos. Por que isso é importante? Porque isso vai unir o casal, né? Isso pode ser a abertura de uma empresa, isso pode ser a reforma da casa, pode ser uma viagem que desejam fazer juntos. E isso é legal porque quando o casal ele faz esse planejamento junto, os dois vão sentar e vão falar quais os gastos cortar então para a gente atingir esse objetivo, né, amor? O que a gente vai abrir mão para realizar essa viagem, e aí justamente entra novamente o diálogo e a finança ser uma só. A nossa família, nós temos um produto principal para poder ser trabalhado, que são os nossos frutos, e os nossos frutos são os nossos filhos. Nem sempre só os filhos, né? Às vezes os seus frutos podem ser a evangelização de outras famílias, né? Às vezes o casal não tem filho e acha que isso pode afetar. Deixa eu só mostrar a consistência. Tá. Pode? Então, essa é a consistência, olha, né? Fica assim, bem pastoso mesmo. A gente não vai fazer bolinha, a gente vai colocar na forma em colherada mesmo, tá? Não precisa ficar muito moldadozinho, até porque para dar espaço para o queijo estourar ali e o pão de queijo ficar com a carinha mais bonitinho. Então, enquanto eu vou colocando, antes de colocar aqui na forma, eu já untei com óleo, né? Pode ser com óleo mesmo. Eu vou colocar aqui um pouquinho de trigo, só para esse pão de queijo não grudar na forma, tá? Então como a gente estava falando, toda empresa ela tem os seus projetos, né? E mesmo que dentro desses projetos, uma empresa ela tem uma gerência, ela tem o seu gerente, ela tem o seu supervisor, né? E nenhum deles toma uma atitude sozinho, né? Eles sempre vão apresentar as propostas dos seus projetos, apresentar para o proprietário. Na família também tem que ser assim, né? Então, por exemplo, a Shirley ela é responsável pelo financeiro, mas ela não toma decisão sozinha dentro de casa. Ela apresenta para mim as propostas, as ideias dela, e eu apresento as ideias para ela. E de comum acordo nós decidimos o que nós vamos priorizar agora, né? Tendo em vista o seu financeiro. Então, a questão das finanças serem unidas, não serem divididas, é extremamente importante para uma vida saudável do casal, da família. Bom, então aqui eu já coloquei, né, na primeira forma. Eu vou usar mais de uma, porque a minha forma aqui é menorzinha, né? Mas fica assim, olha, né? Em bolinhas, né? Eu usei como colher. Nós vamos colocar isso aqui para assar num forno de mais ou menos 180 graus, vai depender do seu forno, né? Vai ficar mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Então nós tiramos o nosso pão de queijo do forno, né? Como nós untamos a forma com óleo e com trigo, é importante colocar os dois, então ele soltou fácil aqui da forma, tá? Eu não tinha falado antes, porque eu não coloquei, porque o meu queijo já era um pouquinho salgado, mas você pode acrescentar uma pitada de sal, se o seu queijo não for muito salgado, você pode colocar a quantidade que você preferir. E o forno também, ele tem que estar quente 15 minutos antes de você colocar o pão de queijo para assar. Mais ou menos 180 a 200 graus, fica mais ou menos uns 30 minutos, vai depender do seu forno. Então aqui, né, o pão de queijo, ó, os queijinhos aqui estouraram, né, ficaram bonitinhos aqui. Vamos abrir aqui, cortar um, tá quente, tirando
do forno agora. Então, ó, a consistência, né? Dentro, ó. Cremoso, né? Queijinho. Cada dia gostoso. Então a gente vai provar para ver se ficou bom mesmo, né? Então a gente deseja aí que a sua receita de pão de queijo dê certo e, acima de tudo, né, que o financeiro da sua família possa o financeiro da sua família possa ser saudável, possa ser equilibrado, possa ser um só, e que vocês possam testemunhar essa alegria de ser um em tudo. Para vocês verem que juntando tudo dá certo. Mistura tudo que dá certo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí, né? Deixa o joinha, like, compartilha. Não esqueça de se inscrever e nos ajude a fazer o canal crescer cada vez mais. Ativa o sininho para não perder os próximos. Tchau.